Vamos então ao balanço da atividade legislativa do Governo em 2018. Queremos que uma parte essencial da governação é também prestar contas daquilo que fazemos na governação, e é isso que já o ano passado fizemos nesta mesma sala, no que diz respeito a uma atividade muito importante do Governo, embora às vezes pouco falada, que tem a ver com o processo legislativo e a atividade de produção de legislação, e hoje aqui estamos novamente para fazer o balanço em relação ao ano passado. Antes de ir a esse balanço, tenho aqui uns dados para vos apresentar, mas antes disso gostava de fazer rapidamente 4 agradecimentos. O primeiro aos nossos anfitriões, à Imprensa Nacional Casa da Moeda. Estamos aqui na pessoa do Presidente do seu Conselho de Administração, o Engenheiro Gonçalo Caseiro, que nos recebe nesta sala, simbolicamente na antiga sala das rotativas que imprimiam o Diário da República em papel. Isso são tempos do passado, hoje em dia já não há Diário da República em papel, o Diário da República é estritamente eletrónico. Temos aqui umas edições impressas para nos fazer lembrar de como isso era, já não é assim. E isso, vamos aliás falar dessa realidade um bocadinho mais à frente da minha apresentação, tem a ver com um conjunto de mudanças que estamos a fazer ao nível do Diário da República para chegar mais facilmente às pessoas. Isso mostra bem como esta casa que hoje nos recebe, eu queria assinalá-lo, voltarei a falar disso mais à frente, é uma casa com uma longa história, fez recentemente 250 anos, é uma empresa verdadeiramente histórica, com muito passado, mas com os olhos postos no futuro e sempre preocupada em modernizar-se também neste plano do Diário da República. Queria agradecer também a todos os presentes, que são muitos, o facto de aqui estarem hoje para este balanço, é uma sexta-feira à tarde, mas vieram de facto em grande número para prestarmos contas do que tem sido a atividade legislativa, e vários dos que aqui estão diretamente envolvidos nessa atividade legislativa. E queria assinalar isso também e agradecer-vos, porque este balanço é também vosso. A produção legislativa do Governo não é a atividade apenas de um membro do Governo ou de um gabinete do Governo, é a atividade do Governo todo, é a atividade de muita gente, é uma atividade coletiva. E, portanto, estes resultados que falaremos hoje são resultados de muitos dos que aqui estão nesta sala, e por isso quero também agradecer-vos. Queria agradecer também aos nossos convidados, aos meus convidados que aceitaram estar aqui presentes hoje, ao Rui Oliveira Marques, que é o autor do blog e do livro Má Despesa Pública, que habitualmente escrutina o Estado quanto, num domínio muito específico, é o domínio da contratação pública e da realização de despesa, e hoje vamos pedir-lhe que escrutine o Estado, que nos escrutine a nós nesta atividade de produção legislativa. Obrigado por estar presente. E o professor Reis Novaes, reputadíssimo constitucionalista, que nos vai também aqui abrilhantar esta sessão com algumas considerações sobre o processo legislativo no quadro no nosso quadro constitucional. E, por fim, queria agradecer à Ministra da Presidência e da Administração Administrativa. Sem ela, nada do que eu vou apresentar a seguir teria sido possível e, portanto, queria começar por esse agradecimento que é muitíssimo justo e merecido. Vamos então aos resultados, ao balanço propriamente dito. Este balanço é o balanço de um objetivo que temos no Governo, que talvez não seja muitas vezes, talvez não seja tão conhecido e tão falado, mas temos de facto um objetivo claramente inscrito no programa do Governo de melhoria da qualidade da legislação. É aquilo a que chamamos o programa Legislar Melhor. E temos uma política pública expressa, intencional, deliberada, de melhoria da qualidade da legislação em diversos domínios que eu, por simplificação, costumo agregar em 5 grandes pilares. Procuramos, por um lado, legislar menos. Temos uma política expressa de contenção legislativa, porque entendemos que muitas vezes a multiplicação de legislação, aprovar mais uma lei sobre as leis já existentes, não é benéfico, pelo contrário, pode mesmo revelar-se contraproducente, cria conflitos normativos, cria confusão, cria incerteza jurídica. E, portanto, legislar menos é, de facto, reduzir, mitigar, atenuar o frenesim legislativo que tem caracterizado o nosso ordenamento jurídico ao longo de muitos anos, é, de facto, um objetivo expresso que temos através deste objetivo de legislar menos. Eu costumo dizer que legislar menos dá muito mais trabalho, porque é preciso contrariar um certo ímpeto cultural muito enraizado, que para qualquer problema que surge, a primeira solução é vamos aprovar um decreto-leizinho. E depois, afinal, com algum trabalho constata-se que nem sempre é preciso aquele decreto-lei, que se calhar isso não é a solução, que se calhar já existe solução legislativa, é preciso utilizá-la melhor, que se calhar podemos condensar
condensar ou consolidar várias soluções normativas num único diploma, e isso melhora em termos de clareza e de simplificação, e, portanto, tentamos evitar essa confusão e multiplicação, essa selva legislativa que muitas vezes tem caracterizado o nosso ordenamento. Queremos também que é preciso legislar completo. Isto significa o quê? Significa também contrariar uma tendência muito forte no nosso ordenamento, que é aprova-se a legislação, mas depois nunca mais vem a regulamentação. E há uma série de diplomas legislativos que ficam no limbo, ficam como que em suspenso, que nunca acabam por ter aplicação prática, porque estão à espera da portaria que devia ter sido aprovada e que nunca mais o foi. E, portanto, queremos assegurar, e já vou falar de alguns instrumentos que temos utilizado para esse efeito, assegurar que, quando aprovamos a legislação, depois garantimos que ela vai ser regulamentada e vai ter execução e aplicação efetiva. Queremos legislar a tempo. Isto prende-se essencialmente com o objetivo de transposição pontual de diretivas europeias. Muita da nossa legislação hoje em dia consiste na transposição de legislação europeia, que tem prazos, e se não forem cumpridos, aliás, as consequências podem ser muito gravosas, com processos no Tribunal de Justiça da União Europeia, e a verdade é que houve alturas em que Portugal acumulou alguns atrasos significativos na transposição de diretivas. Queremos também evitar isso legislando a tempo. Queremos legislar com rigor. Legislar com rigor significa conhecer exatamente, saber antecipadamente quais os efeitos de cada legislação, de cada novo ato legislativo que aprovamos. E isto tem muito a ver com uma política de avaliação prévia do impacto legislativo. Algo que é muito comum em muitos outros países, é muito comum ao nível da União Europeia, mas que em Portugal não se fazia. E hoje em dia nós queremos que o Conselho de Ministros, quando delibera, quando aprova uma determinada peça de legislação, tenha uma noção exata de que impacto é que isso vai ter, que consequências é que isso vai gerar, idealmente de forma quantificada e estimada com o maior rigor possível. E queremos legislar claro. E com isto queremos, sobretudo, significar que a legislação deve ser perceptível por parte do cidadão. Deve ser o mais clara, deve ser facilmente acessível por parte do cidadão comum e bem percebida por ele. E temos também adotado algumas medidas para tornar, de facto, para chegar mais perto, para que o direito chegue mais perto do cidadão e para que o cidadão perceba melhor aquilo que o legislador vai aprovando. Estes são os 5 grandes pilares. Vamos ver então o que é que temos feito nestes vários níveis. Ao nível do legislar menos, por sua vez, podemos falar aqui em 2 dimensões. Uma redução do fluxo legislativo, isto é, uma redução do número de decretos-leis que vamos aprovando diariamente ou semanalmente no Conselho de Ministros, e uma redução do estoque legislativo, do número acumulado de diplomas que existem desde há décadas no nosso ordenamento jurídico, algumas, se calhar, já não fazem tanto sentido hoje em dia. Quanto à redução do fluxo, temos no 3º ano da governação, foram aprovados 117 decretos-leis. E este número compara bastante bem com o período homólogo dos governos anteriores. Portanto, nos governos anteriores, o 3º ano dos governos anteriores, que atingiram 3 anos, como se verifica aqui, foram sempre aprovados muito mais decretos-leis. Em relação ao governo anterior, na comparação dos terceiros anos, há aqui uma redução do fluxo legislativo em 75 decretos-leis, e no passado, se formos mais para trás, então, vemos que se aprovavam 300 ou até mais do que 400 decretos-leis por ano. E, de facto, esta contenção legislativa está a resultar. Aprovámos bastante menos decretos-leis. Aliás, diria que 2018 foi mesmo o 2º ano, desde 1964, desde o 25 de Abril, foi o 2º ano com menor número de decretos-leis aprovados. Com menos ainda do que 2018, só mesmo 2016 também neste governo. Ou seja, este governo tem os 2 anos com menor produção legislativa governamental da democracia. E isso, como expliquei há pouco, não é fruto do acaso. Resulta, de facto, de uma política deliberada de contenção legislativa, de achar que nem sempre o problema se resolve com mais um decreto-lei em cima dos decretos-leis que já existem e, portanto, tendemos a ser bastante parcos na aprovação de nova legislação. Se virmos o somatório dos 3 primeiros anos, de facto, verificamos que este governo aprovou até o momento, até o final do seu 3º ano, 379 decretos-leis, o que é muitíssimo menos, significativamente menos do que o número acumulado de decretos-leis dos 3 primeiros anos dos governos anteriores. Isto quanto à redução do fluxo. Depois temos a redução do estoque, isto é, a eliminação de decretos-leis antigos
Neste governo revogámos já 1.623 decretos-leis. Em compensação, regimes totalmente inovadores, que não consistem apenas na revisão de legislação anterior, foram muitíssimo poucos. Portanto, revogámos muitos decretos-leis, a maior parte deles através do programa, daquilo que designamos o programa Revoga Mais. O programa Revoga Mais consiste numa medida que tem vindo a ser levada a cabo por uma equipa especializada no seio do Centro de Competências Jurídicas do Estado, a equipa do Digesto, que tem vindo a fazer um levantamento exaustivo de toda a legislação desde 1975, todos os decretos-leis, verificando aqueles que ainda fazem sentido, que ainda são necessários e aqueles que, pura e simplesmente, já se tornaram obsoletos, caducos, ultrapassados, mas nunca foram expressamente revogados. Foram identificados para já, em relação ao período de 1965 a 1980, 2.300 decretos-leis que já não fazem sentido e que procedemos à sua revogação expressa. A grande parte deles, chega de 1.500 através de um decreto-lei, que já aprovámos, já está em vigor, que já limpou do ordenamento jurídico 1.500 decretos-leis. Em relação a 800 decretos-leis, são da competência da Assembleia da República, e, portanto, o que fizemos foi apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei para que proceda à eliminação desses diplomas antigos, e essa proposta de lei foi, aliás, recentemente aprovada na Generalidade no plenário da Assembleia da República. Esta foi a primeira fase do Revoga Mais. Em breve avançaremos então com a segunda fase, com um novo período temporal, de 81 a 85. Já temos esse levantamento feito e, portanto, muito em breve, ainda durante o primeiro trimestre deste ano, procederemos à revogação expressa desses diplomas antigos, que hoje em dia, de facto, já não fazem sentido, mas que perduram no ordenamento jurídico, nunca foram expressamente revogados e criam também incerteza jurídica quanto a saber se estão em vigor, se não estão em vigor, e de facto, potenciam este sentimento de insegurança de nunca saber bem o que é que vigora. E assim eliminamos-los expressamente e de forma clara, ganhando a incerteza jurídica. Quanto ao objetivo de legislar completo, temos, aliás, muito bem identificadas logo no próprio programa do Governo, duas medidas para garantir que os diplomas são acompanhados da respectiva regulamentação. Temos um princípio de que só aprovamos legislação, ou melhor dizendo, os projetos legislativos só entram no circuito legislativo acompanhados já do anteprojeto de regulamentação. E, portanto, quando um decreto-lei é aprovado, está já preparado o projeto da portaria ou do despacho, do que seja necessário para depois garantir a execução concreta e prática daquele diploma. E, para além disso, temos um software, um sistema de acompanhamento e monitorização dos prazos de regulamentação dos decretos-leis, e recentemente passámos a fazê-lo também em relação às leis da Assembleia da República, que controla o cumprimento desses prazos e, à medida que o prazo se aproxima, envia alertas automáticos para os ministérios responsáveis, avisando, atenção, falta X tempo para ter que aprovar aquela portaria, e se o prazo por acaso passar, então o alerta passa a ser muito mais constante e muito mais sistemático. Atenção que o prazo já passou e é preciso regulamentar esta lei, está em falta a regulamentação. Quanto ao objetivo de legislar a tempo, que se prende, como disse, com a transposição de diretivas europeias, fizemos um esforço muito grande, sobretudo em 2017, de recuperação de alguns atrasos que existiam, e esse esforço foi reconhecido o ano passado, no relatório, no scoreboard que a Comissão Europeia produz todos os anos quanto à transposição de diretivas, reconheceu de facto esse esforço. Diz que fizemos uma reviravolta notável, tivemos a maior diminuição de atrasos na transposição de diretivas e passámos a ter um dos déficits mais baixos de transposição em toda a União Europeia. E de facto, havia aqui um outro site, pelo visto desapareceu, que mostrava como... em 2017 passámos de 53 diretivas em atraso para apenas 6 e mantivemos esse esforço de transposição pontual em 2018, garantindo no final do ano, havia apenas 11 diretivas por transpor, mas em relação a 8 delas o Governo já tinha feito a sua parte, já tinha apresentado uma proposta de lei à Assembleia da República, são matérias da competência do Parlamento e, portanto, são propostas que já estão a tramitar na Assembleia da República e que, portanto, na verdade, havia apenas 3 diretivas em atraso, o que compara muito bem com a generalidade dos outros Estados-membros. Para garantir esses resultados, ao longo de 2018 transpusemos 28 diretivas, 20 por decreto-lei, 8 por lei da Assembleia da República e aprovámos ainda 10 propostas de lei de transposição de diretivas que apresentámos à Assembleia.
E utilizámos ainda um outro instrumento inovador, que existe, que é muito utilizado e muito praticado noutros Estados-membros, mas que nunca tinha sido levado a cabo em Portugal, que é, através de um único diploma, transpor simultaneamente e atempadamente múltiplas diretivas. Sobretudo, muitas diretivas técnicas consistem apenas numa alteração de anexos quanto a determinadas substâncias, de adaptação ao progresso técnico, e aprovar um diploma para cada uma dessas diretivas, muitas vezes, é isso que gera os atrasos, e, portanto, passámos a agregar todas essas diretivas e a transpô-las de forma simultânea e atempada através destes diplomas ómnibus. Já aprovámos 2 e muito em breve... cá está o slide que eu estava à procura, que mostra de facto o decréscimo no déficit de transposição de diretivas. Muito em breve iremos então aprovar um novo diploma ómnibus que assegurará a transposição de 12 diretivas técnicas com prazos de transposição bastante para a frente, assegurando de facto que deixaremos de ter problemas de atraso na transposição e garantimos essa transposição pontual. No legislar com rigor, falamos essencialmente do Custa Quanto, o programa Custa Quanto, um programa de avaliação prévia de impacto legislativo, que foi, como dizia, algo que é feito em muitos outros países, em Portugal nunca se tinha feito, foi iniciado em 2017 ainda como um projeto piloto, através do qual começámos a fazer a avaliação ex ante, a avaliação prévia do impacto legislativo dos decretos-leis aprovados pelo Governo, procurando estimar antecipadamente, portanto, quantificar os encargos gerados ou poupados para as empresas, para as nossas empresas. E através deste exercício de avaliação prévia do impacto legislativo, procuramos também avaliar que impacto é que esses diplomas têm sobre a concorrência e fazemos o chamado teste PME. Verificamos sempre se é possível ter um regime mais simplificado para PMEs, ou se tudo aquilo que ali está faz sentido para todas as empresas, ou se podemos, de facto, aligerar quanto às pequenas e médias empresas. Como este era um projeto que estávamos a fazer pela primeira vez e que era piloto, fizemos questão de o fazer acompanhar de uma avaliação internacional. Chamámos a OCDE para acompanhar este projeto e os primeiros resultados que a OCDE nos comunicou eram muitíssimo encorajadores e positivos, e por isso em 2018 decidimos, enfim, ganhar mais alguma ambição. Este Custa Quanto passou de um projeto piloto para um modelo definitivo de avaliação aplicável não só aos decretos-leis, mas agora também às propostas de lei que apresentámos à Assembleia da República, avaliando o seu impacto em termos de encargos criados não só sobre as empresas, mas também sobre os cidadãos, sobre as pessoas. Continuamos a garantir o apoio técnico da OCDE nesta matéria porque percebemos, aliás, o ano passado, neste mesmo balanço, quando apresentámos os resultados do Custa Quanto, que muitos dos encargos gerados, na verdade, não resultam de legislação de origem nacional, mas decorrem da transposição de diretivas europeias. Portanto, na verdade, esses encargos têm origem no direito europeu. No momento da transposição já não há muito a fazer. E, portanto, se queremos reduzir os encargos sobre as empresas e agora também sobre os cidadãos, temos que agir, atuar logo no momento da negociação desses instrumentos jurídicos europeus em Bruxelas. E, portanto, passámos a associar a UTAIL, a nossa unidade técnica de avaliação de impacto legislativo, que funciona também no seio do Centro de Competências Jurídicas do Estado, passámos a associar esta unidade técnica também ao processo de negociação de diretivas, tentando evitar logo à cabeça a geração de maiores encargos para as nossas empresas e para os nossos cidadãos. Ao longo de 2018 foram produzidos 114 relatórios de avaliação de impacto legislativo. Em 40 deles concluiu-se que havia uma manutenção, quanto às empresas, aqui apenas quanto às empresas, para já, em 40 deles concluiu-se que havia uma manutenção de encargos pré-existentes, em 15 deles havia um aumento de encargos e em 8 diplomas havia uma diminuição de encargos. Em muitos casos não foi possível estimar, porque este processo segue uma metodologia que nem sempre temos os dados todos disponíveis para, no fundo, levar a cabo essa metodologia. Portanto, houve 51 casos em que não foi possível estimar encargos. Em termos de custos agregados, de resultados agregados, concluímos que houve, no conjunto de todos estes diplomas, excluindo o aumento do salário mínimo, um aumento de encargos para as empresas de 25 milhões e meio, números redondos, mais de 25 milhões de euros, mas houve uma poupança de encargos acima dos 18 milhões de euros, através de uma série de diplomas, designadamente muitos diplomas simplex, que simplificaram a vida dos cidadãos. Por exemplo, em relação a um diploma que aprovámos em 2018, que garante o preenchimento automático de alguns
nos anexos da informação empresarial simplificada, que todas as empresas têm que comunicar todos os anos ao Banco de Portugal e ao Instituto Nacional de Estatística, mas na verdade têm que comunicar com muita informação que já existe, por exemplo, na administração tributária. E porque percebemos isso, passámos a dizer, não, as empresas não têm que preencher estes anexos, porque essa informação já existe e, portanto, vai estar pré-preenchida com base na informação que a administração tributária já tem. Com isso, estimamos que haja uma redução de encargos de custos para as empresas acima de 5 milhões de euros por ano. Isso é apenas um exemplo. Criámos também uma certidão online de pessoa coletiva, que se estima também que tenha um impacto muito significativo na redução de encargos para as empresas acima de 9 milhões, podendo até chegar até aos 17 milhões de euros. Portanto, são apenas 2 exemplos de redução de encargos, e isto significa, em termos líquidos, ao longo do ano, houve um aumento de encargos de 7 milhões de euros. Só que, tal como já se verificou o ano passado, decompondo esta legislação entre legislação de origem estritamente nacional e legislação de origem europeia, verificamos que, na transposição de diretivas, daí resultou um aumento de encargos de 10 milhões. Na legislação de origem estritamente nacional, resultou uma poupança de 3 milhões. E é isso que dá depois o resultado líquido de 7 milhões. Mas, portanto, com uma poupança na nossa legislação de origem nacional, e, de facto, como dizia, no processo de transposição de diretivas, aí, de facto, já não há muita volta a dar, e por isso é que temos que atuar preventivamente ao nível da própria negociação desses instrumentos jurídicos europeus. Isto quando às empresas, também passámos a avaliar, a partir de metade do ano, os encargos sobre os cidadãos. E aí foram produzidos 56 relatórios, em 23 deles concluiu-se pela manutenção de encargos pré-existentes, houve um aumento de encargos em 4 casos, uma diminuição de encargos em 6 casos e houve 23 em que também não foi possível estimar. Aqui não é possível apresentar um resultado líquido, porque ao nível das poupanças, de facto, contabilizámos 22 milhões de poupanças, mas ao nível dos custos aí não é possível, como nas empresas, atribuir-lhes um valor. E, portanto, o que estimamos é o número de horas que, em resultado de uma determinada legislação, acrescem para os cidadãos. E estimámos um aumento no número de horas despendidas em resultado desta legislação de 34 mil horas. O que é que vamos fazer em seguida ao nível do custo a quanto e ao nível da avaliação de impacto? Queremos, isso é uma recomendação da OCDE, é garantir um maior envolvimento dos stakeholders. Vamos fazê-lo sobretudo ao nível das consultas públicas, que é o momento em que o processo legislativo do Governo se abre ao exterior, e nessas consultas públicas, para além de pedirmos contributos, comentários dos cidadãos, das empresas, vamos pedir-lhes também que nos ajudem a quantificar e a estimar os efeitos e os impactos decorrentes dessa legislação. Vamos fazer, para além desta avaliação ex ante, prévia, que fazemos em relação, agora de forma sistemática, a todos os decretos-leis e a todas as propostas de lei, vamos passar a fazer, já estamos a fazer, e vamos fazer mais ainda, avaliações ex post, isto é, pegar em diplomas específicos e verificar como é que, efetivamente, na prática, que impacto é que eles tiveram, que encargos é que geraram, ou que encargos é que pouparam, e que efeito real é que teve. Estamos a fazer isso hoje em dia já em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, em colaboração com as empresas, com as confederações empresariais, para nos ajudarem a estimar que efeito concreto é que nas empresas resultou da aplicação do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Vamos fazê-lo também em relação à faturação eletrónica e haverá mais avaliações ex post no futuro. E também para o futuro está já previsto o alargamento desta estimação, deste mecanismo de avaliação quantitativa de impacto, não só aos encargos sobre as empresas e sobre os cidadãos, mas também, de futuro, vamos avaliar os encargos sobre a própria administração pública, sobre o próprio Estado, e depois, numa fase subsequente, vamos também procurar estimar os benefícios. E só aí é que fecharemos o círculo, porque muitas vezes de um diploma resultam encargos, mas esses encargos podem justificar-se em nome dos benefícios maiores que daí também resultam. E, portanto, só quando tivermos o ciclo completo, podemos fazer uma verdadeira análise custo-benefício. Isso permitir-nos, em relação a cada diploma, antes da sua aprovação em Conselho de Ministros, verificar os benefícios são maiores que os custos, então sim, justifica-se aprovar e legislar. Ou não são, e então não se justifica, ou temos que mudar esta legislação. Para além desta avaliação de encargos, desta avaliação quantificada, achamos muito importante também fazer uma avaliação do impacto da legislação quanto a certos objetivos de política pública, quanto a certos desígnios públicos que o Governo prossegue. Já o fazemos no que diz respeito ao impacto de género, isto é,
em que medida é que aquela legislação terá impacto no que diz respeito à igualdade de género, em que medida é que promove a igualdade de género, ou pelo contrário, a afeta. Também já o fazemos em relação às temáticas da deficiência, em que medida é que aquela legislação tem impacto sobre os cidadãos com deficiência. E, como foi hoje noticiado na imprensa, vamos, a partir do próximo mês já de fevereiro, iniciar um projeto piloto de avaliação do impacto da legislação aprovada pelo Governo no que diz respeito à prevenção da corrupção e no que diz respeito ao combate à pobreza. São dois objetivos públicos que temos e queremos que é importante medir, avaliar em que medida é que a legislação que vamos aprovando contribui ou não para a prossecução desses objetivos. No que diz respeito ao combate à corrupção, isto resultou de um desafio que nos foi lançado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, num seminário que organizámos na presidência do Conselho de Ministros. Chamámos o Conselho de Prevenção da Corrupção à presidência do Conselho de Ministros para refletirmos em conjunto como é que a presidência do Conselho de Ministros podia colaborar neste objetivo comum que temos de reduzir o risco de corrupção, de prevenir a corrupção, de reforçar e de melhorar o combate à corrupção, porque sabíamos que havia uma recomendação recente do Conselho no que diz respeito à permeabilidade das leis quanto ao risco de fraude e de corrupção. E esse encontro foi muito frutífero, o Conselho esteve representado ao mais alto nível, está aqui hoje também representado, e agradeço a presença, e nessa altura foi-nos lançado o desafio. Então, mas porquê é que não avaliam previamente o impacto da legislação quanto à prevenção da corrupção? E é justamente isso que vamos começar a fazer, a testar, pelo menos a partir do próximo mês, e depois, se correr bem, obviamente, iremos generalizar. E a mesma coisa quanto ao combate à pobreza, isto resulta de uma sugestão da Rede Europeia Anti-Pobreza, de que toda a legislação seja avaliada previamente quanto ao efeito que tem na redução deste problema social grave, que é a pobreza, e, portanto, vamos também ponderar previamente a aprovação da legislação que efeito é que isso tem ao nível do contributo para a redução da pobreza. Quanto ao legislar, claro, que tem a ver essencialmente com os desenvolvimentos vários que temos feito ao nível do Diário da República eletrónico. O Diário da República, hoje em dia, como sabem, é universal e gratuito, é de acesso livre a toda a gente, sem custos, não só quanto aos diplomas, mas quanto a todas as suas funcionalidades de pesquisa, de tratamento de dados normativos. O portal foi remodelado, é hoje em dia muito mais fácil de utilização, e temos vindo a introduzir melhorias várias em termos de acessibilidade. O site hoje é AAA em matéria de acessibilidade por cidadãos com deficiência e temos vindo a introduzir várias melhorias na usabilidade do site. Queremos que o site seja o mais user-friendly possível, não só para quem lida profissionalmente com diplomas e é o utilizador intensivo do Diário da República, mas para o cidadão comum conhecer as leis da República, as leis que regem a sua vida. Com este objetivo de legislar claro e de tornar a legislação mais facilmente perceptível e compreensível pelos cidadãos, passámos a acompanhar a publicação em Diário da República de todos os decretos-leis e decretos regulamentares de um resumo em linguagem clara. Um resumo em linguagem simples e acessível ao cidadão comum, procura explicar o que é que resulta daquele diploma para a sua vida. O que é que daí, que impacto vai ter na sua vida concreta. Ao longo de 2018 publicámos 141 diplomas com estes resumos em linguagem clara e no total há já um conjunto de 466 diplomas disponíveis no Diário da República eletrónico com esta explicação simples, em linguagem clara. Outro aspecto que muitas vezes complica a percepção do direito vigente é o facto de nós alterarmos muito os diplomas anteriores. Estamos sempre a remexer e a revisitar e a alterar os diplomas anteriores. E isso, a essa altura, torna difícil perceber o que é que vigora em cada momento. E para isso o Diário da República passou a disponibilizar não só as leis, os decretos-leis que vão saindo todos os dias no Diário da República, mas também certos regimes em versão consolidada, isto é, em versão atualizada com todas as alterações introduzidas entretanto. Isto permite ao cidadão consultar diretamente a versão consolidada e saber o que é que vigora exatamente naquele momento, o que é que está em vigor, qual é a versão daquele diploma que está em vigor. A imprensa está a fazê-lo neste momento de forma sistemática em relação a todos os diplomas que são alterados, imediatamente passa a haver uma versão consolidada dessa legislação. Isso significa que no ano passado já tínhamos mais de 1000 diplomas em versão consolidada, no final de 2018 já tínhamos quase 1500 diplomas em versão consolidada ou atualizada. Para além disso, o Diário da República disponibiliza uma ferramenta pouco conhecida, mas muitíssimo útil, que permite uma comparação automática entre as versões. Portanto, automaticamente permite ver aquele artigo que várias versões já teve, assinalando naquele formato estilo track changes, riscando o que desapareceu daquele artigo e pondo a bold aquilo que é novo e permite perceber como é que um determinado regime foi evoluindo ao longo do tempo. Também para tornar o direito mais acessível ao cidadão,
Em 2018 foi lançado o Leccionário, que é um dicionário de conceitos jurídicos, está disponível também de forma gratuita no Diário da República eletrónico e que procura explicar algum do jargão técnico-legal mais complexo que é utilizado nas nossas leis, procura explicá-lo de forma acessível para não juristas. Temos já 280 entradas disponíveis neste leccionário. Para além disso, disponibilizamos ainda um tradutor jurídico com milhares de entradas de tradução de termos jurídicos em diferentes línguas. Tudo isto teve um efeito prático muito relevante, que é constatarmos que o site se tornou mais útil para as pessoas e as pessoas procuraram mais o site. E, de facto, o número de visitas aumentou consideravelmente. Em 2017 tínhamos uma média mensal de visitas ao site do DRE de 1.025.000 e passámos a 1.342.000 e, portanto, de facto, vê-se que as pessoas constatam e apercebem-se, de facto, da utilidade, do maior número de utilidades que estas funcionalidades, estas ferramentas vão tendo e procuram mais, utilizam mais o site. Para além disso, 2008 foi também o ano do lançamento da app do Diário da República para dispositivos móveis. O Diário da República deixou de estar apenas nos ecrãs dos computadores, passou a estar no ecrã do nosso telemóvel e isto permite consultar toda a legislação desde 1910, tê-la no bolso e consultá-la em qualquer lugar. Esta app já teve mais de 14.000 instalações, desde que foi lançada este ano, e ainda esta semana teve uma nova atualização, tornando a subscrição e notificação de diplomas mais eficiente e mais facilitada. Vamos continuar a introduzir melhorias ao nível do Diário da República. Durante o primeiro semestre haverá melhorias várias, quer ao nível do site, quer ao nível da app, vai tendo várias aplicações e várias funcionalidades novas que vamos adicionando e vamos lançar uma nova versão bastante melhorada do Diário da República em inglês e a essa versão em inglês vamos associar um guia do investidor. Isto é um guia dirigido a investidores estrangeiros, a quem queira vir investir em Portugal ou viver em Portugal e vamos disponibilizar-lhes traduções integrais da legislação mais relevante para quem queira vir instalar-se em Portugal, legislação fiscal, legislação laboral. Isso vai estar disponível na ótica do investidor, da legislação que possa ser mais relevante para quem quer investir, disponibilizando-lhe essa legislação nacional em inglês para tornar mais fácil o acesso a estrangeiros, de estrangeiros ao conhecimento dessa legislação, para já em inglês, quiçá no futuro também noutras línguas. E para além disso, vamos mudar um bocadinho bastante o grafismo do Diário da República. Para os mais saudosistas será talvez uma pena, porque vamos largar a típica estrutura em duas colunas. A mim próprio, confesso, vou ter alguma melancolia, mas o Diário da República passará a ser publicado em coluna única e, no fundo, largará a sua lógica inicial de um livrinho, em que quando acabava um ato começava imediatamente o outro. Esta lógica justificava-se quando, de facto, o Diário da República era um livrinho impresso em papel. Hoje em dia não é. E, portanto, hoje em dia é apenas disponível em termos eletrónicos e, portanto, no fundo, vamos passar a publicar ato a ato, em vez de em versão livrinho, o que facilitará muito o processo de edição e tornará muito mais rápido o processo de edição de atos no Diário da República, mas a face visível disto para o cidadão comum é que, de facto, o layout, o grafismo do Diário da República vai evoluir e ajustar-se aos novos tempos, à luz em linha com o que está a acontecer com os jornais oficiais de vários outros países. Bom, para explicar tudo isto que eu tive agora a referir acerca do Diário da República, de forma muito mais simples e muito mais compreensível, uma espécie de resumo em linguagem clara de tudo o que eu disse ao longo dos últimos 5 minutos sobre o Diário da República, vamos então agora ver um filme que explica bem as evoluções que o Diário da República tem sofrido ao longo do tempo. Em 1976, com a publicação da nova Constituição da República Portuguesa, o jornal oficial passa a designar-se Diário da República. Durante a década de 80, a composição manual dá lugar à fotocomposição e surgem os primeiros sistemas de edição eletrónicos. Em 1997, nasce o Diário da República Eletrónico, colocando as tecnologias de informação e comunicação ao serviço dos cidadãos. Logo a seguir, no final dos anos 90, são lançadas as primeiras coletâneas de legislação em CD-ROM e mais tarde em DVD. No início do século XXI, o DRE contava já com 2 milhões de acessos e em 2006 passa a ter força legal. Nesta altura dá-se a desmaterialização total do envio de atos para publicação. A partir de 2009 é possível consultar atos publicados desde 1910.
Surgem então as primeiras ferramentas de pesquisa e tratamento da informação. E em 2014, apenas para assinantes, surgem o Serviço de Consolidação Jurídica e o Tradutor de Termos Jurídicos. Em 2016, o Diário da República Eletrónico passa a ser universal e gratuito, ou seja, as pessoas passam a poder aceder livremente, sem qualquer tipo de custos, a todos os seus conteúdos e funcionalidades. Nesta altura, termina a edição em papel e surgem novas funcionalidades, como a assinatura qualificada com atributo profissional, que permite aos trabalhadores em funções públicas e dirigentes assumir a autoria de um documento, assinando o PIN do seu cartão de cidadão e, desde 2018, associando a chave móvel digital. No final de 2016, foi implementada a medida Simplex, que visa simplificar a consulta de legislação por cidadãos que não tenham conhecimentos jurídicos, elaborando resumos em linguagem clara e acessível do texto dos diplomas, em português e inglês. A cor no DRE surge em 2017, passando a ser permitido publicar determinados elementos gráficos a cores, o que vai melhorar a comunicação visual. Em 2018 é disponibilizado o Lecionário, um dicionário que explica, de forma simples e clara, diversos termos jurídicos. É também lançada a app DRE para os sistemas iOS e Android, uma aplicação onde, além da pesquisa de diplomas, é possível criar um perfil do utilizador e receber alertas jurídicos. Mas como será o Diário da República no futuro? O DRE vai continuar a evoluir, melhorando a acessibilidade e a pesquisa de dados jurídicos, facilitando a partilha de informação, a cooperação e a interoperabilidade e promovendo a transparência. Com o novo sistema de edição, a paginação do DRE vai deixar de ser direcionada para o papel. Cada diploma terá início numa nova página, tornando a edição mais célere, simples e eficiente. O website do DRE vai ter versão em inglês e o serviço que disponibiliza resumos dos diplomas em linguagem clara, tanto em português como em inglês, vai ser estendido a mais atos legais. Outra novidade vai ser o Guia do Investidor, um serviço que disponibiliza traduções de diplomas direcionados para o investimento e para a economia. Através do ELI, o Identificador Europeu da Legislação, será igualmente possível associar os diplomas publicados no DRE a diplomas semelhantes publicados por outros Estados-membros da União Europeia. Diário da República, ao serviço dos cidadãos e do Estado de Direito. Muito bem, como vê, é muito mais simples e claro. Para terminar, eu sei que isto já vai longo e peço desculpa, só fazer o balanço de um outro aspecto que já não tem a ver diretamente com a atividade legislativa, mas uma outra novidade de 2018 foi a criação do Centro de Competências Jurídicas do Estado, em que, para além do reforço da excelência jurídica, da excelência na assessoria jurídica ao centro do Governo, quisemos associar a isto também um mecanismo inovador de controlo. Pela primeira vez passou a haver um mecanismo de controlo do recurso ao outsourcing jurídico por parte do Estado. Um mecanismo de parecer prévio à contratação externa. E, portanto, o que constatamos é que no universo que está abrangido por este mecanismo de controle, que não é o Estado todo, lato sensu, é no fundo a administração central, digamos assim, a administração direta e indireta, exceto o setor empresarial e exceto o patrocínio judiciário, nesse universo, se formos ao portal base e compararmos os gastos em contratação externa de serviços jurídicos no ano 2017, antes deste mecanismo estar em vigor, e no ano 2018, constatamos uma redução muitíssimo assinalável de 51% de contratação externa de serviços jurídicos. E, portanto, isto dá-nos um indicador de que este mecanismo que introduzimos, de facto, está a resultar e vai no bom caminho. Para além disso, o que constatamos é que muitas vezes na administração direta, em vez de nos virem bater-nos à porta a pedir autorização para contratar fora, vieram bater-nos à porta para pedir a colaboração direta do Jurisap, do Centro de Competências Jurídicas, na prestação de assessoria e de apoio jurídico para várias matérias. Eu falei há bocadinho do setor empresarial do Estado e do patrocínio judiciário, em relação ao qual não existe este mecanismo de controle, mas existe uma obrigação de comunicação e da contratação externa. E aí que, de facto, verificamos que existe ainda um recurso intenso à contratação externa de serviços jurídicos. Este Centro de Competências Jurídicas está associado também a uma lógica de funcionamento em rede dos vários serviços jurídicos do Estado. Temos a Rejuris, que reúne com frequência os serviços jurídicos de cada Ministério,
para a harmonização de procedimentos, para a troca de know-how jurídico em determinadas áreas, e há 3, sobretudo, que identificámos como essenciais, onde já estamos a fazer trabalho conjunto em matéria de contratação pública, de exercício do poder contraordenacional, de aplicação de contraordenações e de exercício do poder disciplinar. São 3 áreas onde queremos harmonizar procedimentos e partilhar conhecimento jurídico entre os vários serviços jurídicos da administração pública. E bom, só para recapitular então as novidades que vêm em breve, teremos no primeiro trimestre a segunda fase da iniciativa Revoga Mais, com o período 81-85, o tal terceiro diploma ómnibus para transposição de 12 diretivas técnicas de uma assentada e o tal projeto piloto de avaliação do impacto da legislação quanto à redução dos riscos de corrupção e no combate à pobreza. Para o segundo trimestre, vamos fazer mais avaliações de impacto legislativo ex post, vamos continuar a introduzir vários melhoramentos no site e na app do DRE, o tal DRE, Diário da República Inglês, associado ao Guia para o Investidor Estrangeiro, o novo grafismo do Diário da República, e uma outra coisa que eu não referi ainda, mas que é muito importante, é talvez um 6º pilar. Para além dos 5 pilares que eu referi, ao nível da qualidade da legislação, um 6º é o da participação. Participação dos cidadãos no processo legislativo, designadamente através das consultas públicas. Entendemos que a legislação será tanto melhor quanto mais participada for, quanto mais envolver os destinatários dessa legislação. E, portanto, queremos facilitar o processo de participação das empresas, dos cidadãos, das ONGs, da sociedade civil no processo legislativo, que nos venham até nós trazendo contributos, comentários, sugestões, críticas e, portanto, queremos melhorar muito e tornar muito mais fácil a participação no processo legislativo e, para isso, iremos disponibilizar um novo site, um novo portal de consultas públicas, que chamaremos consulta.lex, para promover a participação dos cidadãos no próprio processo legislativo. E o DRE verá também a concretização de uma outra medida simplex, que tem a ver com um projeto europeu de harmonização da publicação de atos em todo o espaço jurídico da União Europeia.